Recomeçar a viver. Humberto Fabre pelo Espírito Geraldo Campos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Final. Josué, não é injusto manter nossos irmãos sem que eles saibam o que se passou com eles. Orlando, a verdade é como acender um holofote. Se direcionarmos a luz para os olhos de uma pessoa cega, não ilumina. De que adianta dar a uma criança em seus primeiros anos de alfabetização lições sobre literatura? Sempre aguardamos o tempo adequado, não é assim. O que Jesus disse momentos antes de expirar na cruz reflete até hoje em nossas vidas. Eles não sabem o que fazem. Sem desejar ofender a ninguém, é necessário admitir que a grande maioria de nós ainda reflete a infantilidade espiritual no trato com a própria existência. Estamos muito distantes de sabermos o que fazemos no planeta em sua dimensão material, o que dizer então quando habitamos a dimensão espiritual? É necessário o tempo para que a maturidade chegue. Todos, porém, são amparados pela misericórdia do Pai e quando estiverem prontos, não precisarão necessariamente ser informados, mas sentirão na própria alma a realidade da existência como espíritos imortais. Faz sentido, Josué. Eu mesmo cheguei a duvidar da minha própria situação e não é incomum, ainda para mim, sentir saudades de muitas coisas com as quais estava habituado. Meu torresminho, a linguicinha que fazia em casa. Josué, rindo a valer, arrematou. Veja você, se vamos matar porcos aqui para fazer torresmo, para você, Orlando. Rindo também, respondi. Provavelmente nossos irmãos na terra diriam, uma vez caipira comedor de torresmo e linguiça, sempre caipira não é, Josué. Capítulo 15. Amor materno. Sempre ao término de meu expediente, seguia para minha visita ao Jaime. Sentava ao lado de sua câmara e fazia minhas preces, pedindo a Jesus que auxiliasse meu filho em sua recuperação. Apesar de manter sempre o otimismo presente em meus pensamentos, notava que seu quadro apresentava poucas mudanças. Iludia-me acreditando que não percebia sua melhora, pois o visitava todos os dias e as alterações tendem a ser por vezes imperceptíveis. Lembrava-me das crianças que tínhamos em casa em minha última existência com Joana. Em um piscar de olhos estavam todas crescidas e adultas. Meu Deus, como o tempo passa rápido! Estava absorto em meus pensamentos, quando senti um toque muito suave no meu ombro. Virei-me rápido e divisei a figura adorada de Joana. Jo, que surpresa maravilhosa! As lágrimas vieram ao rosto pela felicidade que sentia no reencontro. Joana também se emocionou. Abraçamo-nos demoradamente. Quando você chegou? Não faz muito, cerca de 1h30, no máximo. Estive com o Dr. Jairo conversando um pouco sobre o estado do nosso querido filho, mas também não resisti em perguntar algo sobre você, disse sorrindo discretamente. Mas e o Jaime? Essa é a primeira vez que você vem. Pelo contrário, tenho acompanhado todo o seu processo, desde quando ele desencarnou. Estive em algumas oportunidades na região para onde ele foi ao sair do corpo e venho até aqui, todas as noites, por meio de desdobramento consciente. Jo, você sabia desde o começo. Por que não me avisou? Tudo ao seu tempo, meu querido. A ansiedade produz o desespero e o desespero não auxilia a ninguém, antes nos prejudica diretamente, pondo a perder a oportunidade de sermos úteis. Você também precisava recuperar-se para entender e enfrentar com mais equilíbrio a situação que o nosso filho amado estava enfrentando. E nossos outros filhos, Jo? Não tive permissão, aliás, nunca pedi para vê-los. Serei surpreendido também com desgraças. Não se preocupe, eles estão bem, conforme disse a você. Coloquemos nossas energias em favor do Jaime, que é o enfermo em estado de emergência. Aproximou-se da câmara e colocou a destra no vidro na direção do tórax do nosso filho, convidando-me à concentração e à prece. Olhando fixamente para o nosso enfermo, iniciou. Mãe Santíssima, sei que nossa dor é incomparável com aquela que sentiu no momento em que nosso Mestre, seu Filho amado, encontrava-se na cruz, erguida pela nossa insensatez. Mas, nesse momento, como mãe, faço um apelo para que o seu amor envolva-nos em equilíbrio, saúde e paz. Estamos exaustos de repetirmos tantos equívocos, distanciados do Evangelho de seu Filho querido e nosso irmão maior,
E é por isso que pedimos por sua misericórdia para não afastar as nossas provas, mas dar-nos forças para vencê-las. Tem piedade, Mãe Santíssima, de nossa pequenez e abençoa este meu pequeno que se transviou por acreditar nas ilusões do mundo. Guarda-nos em seu coração de mãe, hoje e sempre. Enquanto Joana orava, saíam de suas mãos e do seu tórax, fluidos que envolviam o nosso filho, enquanto uma luz provinha do alto, de cor azul prateada, como se fora um manto, coberto de pequenas estrelas. Os fluidos que se encontravam na câmara, diminuíram de intensidade e pude divisar a fisionomia de Jaime, que por instantes mostrou-se um pouco mais serena e corada. Para minha surpresa, ao término da prece, que me envolvia em emoção jamais experimentada, nosso menino abriu os olhos, como se enxergasse sua mãe, fechando-os logo em seguida, retornando para o seu sono, porém, demonstrando um pouco mais de tranquilidade. Gradativamente os fluidos foram retornando à condição anterior de adensamento e restou-me somente a visão de sua silhueta. Olhei para Joana que parecia voltar de um transe profundo, como se mantivesse contato com entidades angelicais. Percebi que ela solicitava para que deixássemos o local. Saímos calmamente e quando alcançamos a sala de recepção, não resisti à pergunta. Jo, você viu que ele abriu os olhos quando os fluidos se reduziram na câmara? Sim, pude notar. Por alguns instantes ele pode recobrar a lucidez. Vamos continuar orando para que esses momentos sejam estendidos. Sim, com certeza. Acredito que ele possa melhorar e sair logo desta situação. Você, na região aonde se encontra, não pode pedir para que os nossos instrutores de planos mais elevados interfiram na situação dele. Orlandinho, não tenhamos pressa porque a recuperação de nosso filho irá obedecer aos ditames das leis que são sábias e justas. Acima de tudo, o Jaime usou seu livre-arbítrio conforme sua vontade e o Criador que nos ama, respeita-nos. É justo agora que aguarde o tempo necessário para a recuperação do que ele mesmo se impôs. Como pais, queremos o melhor para os nossos filhos, por vezes sem sabermos a medida exata, mas o Senhor da vida, que nos conhece em profundidade, sabe muito bem o que necessitamos e o momento adequado para libertarmos-nos de nossos próprios equívocos. Tenhamos fé no seu amor inesgotável. Sem dúvida, desculpe-me o fato de achar que podemos dar um jeito, e de repente recebermos vantagens. São os velhos costumes que ainda falam alto em mim. Não se desculpe, meu querido. É natural nossa postura. No fundo ainda somos os irracionais de ontem, a galinha defendendo os seus pintinhos. E você, fica por aqui mais tempo? Temos tanto para conversar. Parto em meia hora. O veículo que me trouxe já deve estar a caminho. Meia hora, Joana. Mas é muito pouco tempo. Meu querido, o que mais fizemos nas existências todas foi gastar o tempo sem proveito. Agora necessitamos trabalhar mais para o nosso aperfeiçoamento, não é mesmo? Será possível visitar você, então? Passar um final de semana na sua colônia? Orlandinho, no momento que for possível e permitido, eu mesma virei buscá-lo. Por enquanto, exercite a paciência. Em minutos o veículo se aproximou. Nos despedimos com um beijo e os olhos molhados de saudade. Capítulo 16. Na Praça Central. Lutava para que a solidão não se instaurasse em minha vida. Permitir que a tristeza se aprofundasse seria dar uma boa oportunidade para a depressão e algo semelhante deveria ficar distante de meu futuro. Poderia usar todas as desculpas do mundo, a situação de meu filho, Joana residindo em outra cidade colônia, o isolamento do restante da família da qual tinha notícias espaçadas, recebidas pela esposa querida e, assim por diante. Mas o que eu queria de fato? Quem promoveu grande parte destes desacertos? Não havia me afundado dentro de uma garrafa, na tentativa de me esconder de mim mesmo. Punição de Deus? De maneira alguma poderia pensar em algo tão absurdo daquele que nos ama incondicionalmente. O que eu passava estava literalmente ligado às minhas atitudes, muitas delas impensadas, algumas por orgulho, outras por egoísmo atroz. Não tinha de quem reclamar, senão de mim mesmo. Era necessário ter consciência que os enganos são momentos de aprendizado para o espírito e não ficar parado no tempo, lamentando.
Um futuro melhor aguarda os que fazem o melhor no presente, tendo no passado um farol a nos mostrar como usar nosso livre-arbítrio. Antes de cultivar reclamações, desculpismos ou qualquer coisa que o valha, criando um campo fértil para enfermidades as mais variadas, devemos fazer uso da medicina preventiva que tem um nome: Jesus. A medicação é o trabalho pautado no Evangelho. Antes de reclamar, o melhor é trabalhar, trabalhar. Encontrava-me sentado em um banco na praça central da colônia, admirando o colorido dos jardins, cujas flores à noite exalavam um perfume suave e emitiam um brilho lindíssimo, dando a impressão de terem armazenado parte da luz solar, tornando o espetáculo simplesmente maravilhoso. Estava dando asas aos meus pensamentos, quando a figura de Joaquim se postou na minha frente. E aí, Orlando, pensando na vida? Sempre achei que morto não pensaria mais na vida, respondi sorrindo. Pois é, meu amigo. Como temos ideias estreitas a respeito da vida, não? Sim, eu mesmo temia a morte, como se fosse o monstro que retiraria de mim meus sentimentos, meus amores, minha vida, enfim. Quanto engano, quantos conceitos equivocados. Às vezes nos deixamos levar por simples comodismo, não é, Joaquim? Restringimo-nos ao pão, esquecendo que Jesus nos ensinou que não é só de pão que vive o homem, mas sim e, principalmente, de Deus e de seu amor. Verdade. Porém, temos que ser gratos, porque despertamos para essa realidade e assim, não corremos o risco de continuarmos passando pela vida, sem noção a respeito de nós mesmos. A propósito, como está indo o trabalho nos caravaneiros? É uma escola, Joaquim, com aulas práticas o tempo todo. Foi bom você ter tocado no assunto. Como está a jovem que nós trouxemos, de nome Rosângela? Dentro do esperado. Como você presenciou em nossa reunião mediúnica, a ligação dela com o Jaime é bastante acentuada. Como ela está também na terapia intensiva, podemos transferir a câmara em que ela está alojada para que fique ao lado do seu filho. Dessa maneira, você poderá visitar ambos e continuar a orar por eles. O que você acha? Excelente! Agradeço o seu carinho comigo, o Jaime, enfim. Orlando, isto não é necessário porque você sabe muito bem que o melhor agradecimento que podemos ter é a oportunidade de servir com Jesus. E falando em servir, a hora já está muito adiantada e amanhã nós dois temos muito o que fazer. Você já teve muitas emoções por hoje. Sim, põe emoção nisso, verdadeiras bênçãos. Principalmente a visita da minha querida Joana. Só tenho que agradecer a Deus. O tempo todo, Orlando, o tempo todo. Capítulo 17. O suicida. Na manhã seguinte, coloquei-me a postos com toda a equipe dos caravaneiros, para mais um dia de trabalho nos campos de dor. Rodrigo chegou com as instruções recebidas da coordenação da colônia. Iríamos em missão de resgate de um irmão suicida que havia reencarnado há menos de 40 anos. Ele fora trabalhador de nossa colônia, o que particularmente me deixou mais espantado. Perguntei-me o que teria levado um jovem, habitante de nossa colônia, provavelmente com mais conhecimento sobre a espiritualidade, a este ato extremo. Rodrigo, lendo meus pensamentos, olhou-me com discrição e esclareceu: vaidade, Orlando, foi a chaga da vaidade. Como a vaidade pode levar alguém a se suicidar? Nosso irmão Moreira, que tive a oportunidade de conhecer e acompanhá-lo em seu regresso ao orbe terrestre, reencarnou com a missão de fundar uma casa espírita e um lar para idosos. Com oratória brilhante e bom conhecimento do espiritismo, começou a se comprazer dos elogios e a guardar aplausos no trabalho que é de Jesus e não nosso. Formou seu séquito de admiradores, vindo a se envolver com algumas moças que faziam parte dele. Não tardou para o processo obsessivo ter início. Espíritos que se ligavam a algumas pessoas de seu séquito começaram a envolvê-lo em grande fascinação, com o objetivo de afastá-lo da realidade e do serviço no bem. Alcançaram seu intento rápido, levando-o a situações comprometedoras e ridículas. Para piorar, ele engravidou duas moças que faziam parte do centro sob sua direção. Moreira, não suportando o escândalo, preferiu a saída dolorosa, utilizando para isto uma arma de fogo, dando fim à própria vida. Debate-se nas sombras há cerca de 5 anos.
Encontra-se hoje envolvido com duas entidades que se afinaram com seus desequilíbrios na área sexual. Mas e os alertas? Não foram dados pelos seus amigos que ficaram em nossa dimensão. Diversas vezes e de todas as maneiras possíveis. O coordenador de nossa colônia chegou a se envolver pessoalmente no intuito de demovê-lo de seus desvários, porém, foi tudo em vão. Moreira não deu guarida a nenhum aviso ou esforço em seu favor. Simplesmente acreditou-se um missionário e com o tempo, foi dando abertura total aos obsessores, afastando-se de todos que o alertavam, fossem esses amigos encarnados ou desencarnados. Que lamentável, Rodrigo! Realmente. Bem, vamos nos preparar porque o percurso é longo. Virando-se para Osvaldo, um dos nossos companheiros de serviço, perguntou-lhe: foram providenciados os cães e o veículo de transporte, conforme solicitei? Sim, Rodrigo, já estamos com tudo pronto. Ótimo, obrigado. Rodrigo fez uma prece agradecendo Jesus a oportunidade do serviço e, em seguida, nos colocamos a caminho. Os cães que eram de grande porte seguiam à frente e o veículo mencionado, que eu não havia visto até aquele momento, tinha uma motorização elétrica, um condutor apenas o dirigia e trazia na parte traseira, 4 macas em forma de beliche. O ruído do motor era praticamente imperceptível. Adentramos a região que especialmente naquele dia estava mais densa. A escuridão era quase total. Rodrigo acendeu uma lanterna com iluminação discreta e suficiente para não chamar a atenção, como também não assustar as entidades que passavam próximas ao nosso grupo. À medida que adentrávamos o local, sentíamos que a respiração ficava mais difícil, razão pela qual tínhamos que apelar para as máscaras que filtravam o ar. Os lanceiros seguiam nas laterais com atenção redobrada e todos buscavam a prece para a sustentação vibratória do grupo. Entramos em uma espécie de vale, onde as sombras se adensaram ainda mais. Os gritos partiam de vários pontos, sendo todos carregados de muito desespero e dor. Às vezes tão estridentes que chegavam a me arrepiar. Rodrigo, de posse de seu aparelho de localização, virou-se na direção de uma fossa e informou-nos: é aqui. Tenhamos cuidado para não fazer barulho e despertarmos a atenção de outras entidades que se encontram próximas. Aproximamo-nos e a cena era dolorosa. 2 entidades, uma feminina e outra masculina agarradas ao pobre rapaz, parasitando-o como verdadeiras sanguessugas. Uma delas estava tão arraigada ao seu corpo que parecia estar penetrando seu interior. A imundície era enorme e apesar do uso das máscaras, podíamos sentir o odor de putrefação que era exalado pelo companheiro infeliz. Com rápidas instruções de nosso líder, Osvaldo, aplicou um sedativo nos 3 indivíduos, desligando-os provisoriamente. Começamos a retirá-los do local, acomodando-os nas macas do veículo que se achava próximo. Moreira teve uma atadura aplicada em sua cabeça para estancar o sangue que jorrava da abertura produzida pelo projétil da arma que utilizara. Tinha os olhos vidrados saltados das órbitas, com uma expressão de dor, demonstrando um sofrimento atroz. Iniciamos nossa caminhada de retorno. Quando estávamos próximos à saída do vale, um grupo fechou nossa passagem. Todos mostravam em suas faces pálidas um tom ameaçador, alguns estavam armados com bestas, armas medievais, outros com espécies de tacapes e chicotes enrolados em seus pescoços. Os cães começaram a latir e rosnar avançando na direção do grupo, fazendo com que os mais alterados, que estavam à frente, recuassem. Dado a força dos animais, os companheiros que os conduziam, tinham dificuldade em contê-los. Rodrigo, que seguia em nossa frente, não se alterou. Olhou-nos a todos, fez sinal para que os lanceiros entrassem em formação de defesa, cercando nosso pessoal. Em seguida ordenou que os cães fizessem silêncio, no que foi imediatamente obedecido. Dirigindo-se ao grupo que tinha um comandante à frente, disse: viemos em paz e em nome de Jesus, pedimos passagem. Resgatamos um dos nossos que se encontra em lamentável situação. Apelamos para sua generosidade para o que Senhor permita seguirmos nosso caminho. A entidade mediu-o de cima a baixo, com um olhar de desdém e falou: aqui só passam aqueles que pagam pedágio. O custo para vocês passarem levando mercadoria nossa é deixar todos os equipamentos e pertences.
Caso contrário, tomaremos tudo o que quisermos e vocês não sairão daqui. Sabíamos que o pedido não seria atendido em hipótese alguma. De certo, o tal comandante acreditava que se dirigia a um grupo de tolos. Rodrigo, com serenidade e sem qualquer afetação na voz, replicou: Senhor, não se pede para um médico que entregue o bisturi no momento da cirurgia. O que nos é solicitado não será atendido. Somente peço para que possamos evitar um confronto que só trará perdas para ambos os lados. Deixe-nos passar. O comandante pareceu explodir de ódio e quando tentou, sozinho, avançar na direção de nosso líder, foi impedido pelos cães que se colocaram entre ambos. Nesse exato momento todos ouviram um grito de ordem que vinha de cima de uma pequena elevação. Rock, o que está acontecendo? Quem são os malditos infelizes que invadem nosso território? É um daqueles grupinhos que falam em nome de Deus, Jesus e essas baboseiras, Gaspar. Gaspar, sou eu, Rodrigo. Adiantou-se nosso líder. A figura enorme aproximou-se e perguntou. Rodrigo, o nobre garoto que conheci não faz muito. Nobre, nem tanto Gaspar, mas obrigado pelo garoto. Fez um sinal para o grupo que se afastou. Rock, são nossos amigos. Deixe-os passar. Aliás, acompanhe-os até que cheguem à fronteira para garantir-lhes segurança. Mas, Gaspar, retrucou o outro. Bastou um olhar do gigante para que o comandante que tinha ares de superioridade ficasse posicionado como um serviçal. Vamos, mexam-se. Vocês já perderam muito tempo aqui por nossa causa, falou estendendo sua mão em cumprimento. Rodrigo agradeceu saudando-o respeitosamente e nos colocamos a caminho, tendo aquelas pobres criaturas à nossa frente, fazendo um verdadeiro cordão de isolamento. Ao chegarmos ao limite do território que eles conheciam bem, Rodrigo despediu-se de Rock e dos demais, agradecendo a todos. Em seguida, rumamos em direção à nossa colônia. Fomos recebidos pelos enfermeiros como de costume, que providenciaram rápida transferência dos resgatados para os primeiros atendimentos, enquanto tratávamos da higiene e da arrumação dos equipamentos em nosso departamento. Mais tarde, depois de tudo arranjado, fui até a sala de Rodrigo. Incomodo, sei que está cansado. De jeito algum, Orlando. Que tal? O que achou do resgate? Impressionado com as situações desse trabalho nos caravaneiros. São experiências muito interessantes. Certamente, o ser humano é surpreendente. Confesso, Rodrigo, que esperava um desfecho um tanto mais complicado em nosso trabalho de hoje. Desculpe-me a sinceridade, mas como me reconheço vacilante na fé, tive receio no momento do avanço daquele comandante em sua direção. É normal termos receios, não? Ainda temos muito para desenvolver em relação à confiança em nós mesmos e em Deus. Porém, uma lição ficou muito clara, não é? Qual, Orlando? Você agiu com profundo respeito quando encontramos Gaspar na primeira oportunidade. E ele levou isso em consideração, apesar de ser uma criatura embrutecida. Orlando, Jesus tinha razão, não é mesmo? Aquilo que semearmos, colheremos. Despedi-me do amigo, de quem minha admiração aumentava exponencialmente. Quem teria sido aquela criatura tão firme e madura, apresentando-se em uma vestimenta corporal tão jovem? Capítulo 18. Sofrimento imposto. Fui até a área de terapia intensiva visitar meu filho. Ao adentrar no amplo salão, verifiquei que a câmara de Rosângela já estava instalada ao lado de Jaime. Sentei entre as duas unidades e colocando as mãos nas câmaras, orei pedindo ao Senhor da vida e a Jesus, nosso Mestre, que minimizasse suas dores, que eles pudessem receber, por misericórdia divina, uma nova oportunidade, fosse ela qual fosse. Depois de certo tempo em que estive com ambos, retirei-me. Passando pela recepção, encontrei-me com Joaquim. Como vai, meu amigo? Saudou-me sempre alegre. Bem, meu caro, bem. Como foi a excursão hoje? Soube por cima que vocês encontraram um velho amigo, disse com um sorriso bondoso no rosto. Que nos tirou de uma bela enrascada, diga-se de passagem. E o Rodrigo, então? Que fibra tem aquele rapaz, Joaquim, que fibra? Rodrigo mantém a aparência jovial, pela conquista do controle mental. Apresenta-se como o jovem que foi levado para a fogueira, no período da Inquisição,
por não abdicar da maneira de entender e praticar o Evangelho de Jesus, cuja base é o amor em favor da humanidade. Ele foi um cátaro no século XIII. Como sabemos, eles foram considerados heréticos pela Igreja Católica. Acabaram sendo perseguidos e dizimados. Coisas de homens que insistem em manter a ignorância, buscando sobrepor-se aos outros, violentando consciências. Que coisa! Lutamos entre nós até hoje, querendo ter a propriedade de Deus e Jesus. Chega a ser ridículo. Sim, é verdade, mas estamos melhorando gradativamente. Agora só fazemos guerras de opiniões e melindres. Ficou um tanto mais suave, não? Completou sorrindo. Joaquim, não quero tomar mais seu tempo, mas no intuito exclusivo de aprender, gostaria de saber o que será do nosso irmão Moreira e das outras entidades que estão jungidas a ele. Casos delicados ficarão em área mais especial do hospital, onde são atendidos aqueles que vivenciam quadros dolorosos provocados pelo suicídio. Moreira e as outras duas entidades que se encontram com ele, depois de longo tratamento, deverão partir para o reencarne e, nesses casos, os processos são dolorosos, pois em sua situação, ele provocou agressão extrema ao seu perispírito, vincando-o de maneira comprometedora na região cerebral. Sim, ele sangrava pela abertura realizada pelo projétil. Como pode ser isso? O que fazemos para o nosso corpo, fazemos para todo o nosso ser. Não temos o vaso carnal como se fora uma vestimenta que danificamos e colocamos fora. A ligação de nosso organismo físico com o perispírito é molecular, melhor dizendo, atômica. O sangramento que não para é fruto de sua própria fixação mental no ato extremo. Quantos sofrimentos infundimos a nós mesmos, meu Deus! Sim, meu amigo. Por isso Jesus tem profunda misericórdia para conosco e aguarda que amadureçamos para conhecermos-nos e assim valorizarmos a vida, como bênção do Criador. Capítulo 19. Reencarnação. Os meses passaram sem que Jaime e Rosângela apresentassem melhora significativa, pelo menos para mim. Eu poderia classificar, por analogia, o processo de ambos como um coma profundo. Minhas visitas continuavam sua rotina diária. Após meu expediente e também aos sábados e domingos, sentava entre as câmaras de ambos para orar. Adotei a leitura de algumas páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, em linguagem articulada. Era para mim uma oportunidade de estudar um pouco mais as lições de Jesus e ao mesmo tempo transmitir-lhes vibrações por meio de leitura edificante. Joaquim, amigo constante, estimulava esse procedimento, lembrando-me das pesquisas realizadas, não somente com indivíduos em estado comatoso, como também, os processos de gestação, onde o espírito, se não tem capacidade para entender conscientemente o que está sendo transmitido, registra no seu íntimo as vibrações agradáveis do momento vivido. Lembrava-me a importância que a própria ciência, que via de regra não considera o espírito imortal, tem dado há mais de 2 décadas, para as conversas e posturas diante da futura mãezinha e também de pacientes que se encontram em estado vegetativo. O facultativo tem sempre orientado para que tenhamos cuidado porque sabemos bem que palavras geram imagens e imagens geram ações, sejam elas positivas ou negativas, sendo da responsabilidade do emitente os danos ou benefícios que possam gerar. Havia terminado naquela noite minha leitura para os 2 queridos pacientes, quando Joaquim surgiu repentinamente, convidando-me para uma xícara de chá em sua sala. Sentamo-nos em poltronas confortáveis, após prepararmos nosso chá que fumegava ainda na xícara quando ele iniciou a conversa. Tenho boas novas para você, meu amigo. Sério, do que se trata? Recebi um documento do Dr. Jairo Comune. Quando que será providenciada a reencarnação do nosso Jaime e da Rosângela? Mesmo, e ele disse para quando? Quem decidiu pelo reencarne? Onde será feito o procedimento? Paciência, meu amigo, uma coisa de cada vez. Vamos providenciar a transferência deles para a colônia Allan Kardec, que possui o departamento específico, com os equipamentos necessários para restringir o perispírito e tomará todas as providências inerentes ao procedimento reencarnatório. Em questão de tempo, estaremos com uma agenda apertada, porque não esperaremos mais do que 1 mês para que tenha início a ligação energética de ambos com a futura mãe.
A decisão do reencarne partiu da própria colônia que se encarrega dos procedimentos e pelo que pude apurar em conversa com o Dr. Jairo, sua querida Joana, com os méritos que possui pela folha de trabalho exemplar, acompanhando toda a situação dos jovens, solicitou aos nossos orientadores e recebeu deles o aval, para que seja levada a efeito a reencarnação de ambos, em menor prazo possível. E a entidade que obsedia o Jaime e a Rosângela, como será tratada? Orlando, inicialmente a reencarnação para ambos será de grande benefício, onde o choque com a matéria mais densa, poderá tirá-los do monoidaísmo em que se encontram, produzindo um despertamento razoável do coma, fruto da dependência química e do suicídio que se impuseram, pela total inconsciência de seus últimos momentos no planeta. Em relação à entidade que lhes serve de companhia, continuará unida a eles pelo processo de dependência psíquica que construíram ao longo dos anos, porém, sua atuação será aplacada, porque o corpo físico serve de refúgio para o espírito reencarnado. Em nossa caminhada, caso assumamos compromissos, sejam eles felizes ou não, não poderemos pura e simplesmente deixá-los nos ombros alheios. Sendo eles de nossa responsabilidade, teremos que saudá-los um dia ou outro. E você sabe quem lhes servirá de mãe? Pelo que sei, estão verificando a possibilidade de contar com a colaboração de uma moça, que pertence ao círculo de amigos dos nossos queridos pacientes. Mas, Joaquim, ela provavelmente é uma pessoa que está envolvida com drogas. Isso poderá resultar em mais um desastre. Não pense assim, meu amigo. O único desastre que ocorre verdadeiramente é quando fazemos uso equivocado do nosso livre-arbítrio. Ademais, você acredita mesmo que no universo de Deus, as coisas possam ser feitas sem que a lógica e a bondade divina preponderem? Que algo possa ocorrer por acaso? Vou valer-me de uma pergunta do Codificador aos Espíritos, a de número 8 de O Livro dos Espíritos. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. Admitir o acaso, seria a mesma coisa que manter a crença que o universo se fez, incluindo suas leis, de uma única explosão. Na obra, A Gênese, Allan Kardec ensina que aceitar a formação do universo, partindo de uma explosão, seria o mesmo que acreditar que o relógio é fruto da explosão de uma relojoaria. O que por princípio é um absurdo, porque sabemos muito bem, que por trás do relógio temos uma mente criadora, que é o relojoeiro. E o universo dispensaria Deus. Diante da grandeza de nosso Pai, nenhum de nós estará desamparado e submetido a qualquer experiência, sem que conte com a sua magnânima assistência. Portanto, confiemos que será o melhor para os dois jovens. Joaquim, perdoe a minha falta de conhecimento. Orlando, entre amigos pedir perdão é totalmente desnecessário. Hoje sou eu que procuro auxiliar você em algo, amanhã será sua vez. Amizade é troca, nunca cobrança. Capítulo 20. Despedidas. Em 2 dias, todos os preparativos para a transferência de Jaime e Rosângela, que eu já estimava como filha do meu coração, estariam concluídos. Iriam para a colônia Allan Kardec, diretamente para o centro de reencarnação, para iniciarem os procedimentos adequados. Joaquim telefonou-me informando que seria realizada a transferência. Fui imediatamente ao edifício da área de terapia intensiva para me despedir. Quando cheguei notei um veículo semelhante a um helicóptero, porém sem hélices e com rodas, estacionado em frente ao hospital. Os enfermeiros estavam prontos para alojarem as câmeras, conforme me informaram. Meu coração estava aos saltos, devido à emoção da partida dos jovens. Por mais que eu soubesse que a reencarnação seria o melhor para eles, emocionava-me sobremaneira. Como é difícil abrirmos mão da presença física das pessoas amadas. Por isso, apesar dos irmãos espíritas estudarem a realidade da vida espiritual e a vivenciarem através do sonho real ou do contato direto com desencarnados, muitos ainda sofrem demais com a separação. Falando por mim, que estou muito distante de entender a minha própria condição, lutava para conter minhas emoções e não causar nenhum constrangimento na partida do meu filho.
Pensei naquele instante no coração da mãezinha cujo filho ou filha partem para o plano espiritual repentinamente. Como deve ser difícil administrar o coração que ama o ser que saiu do seu próprio ventre. O amigo deu-me certo tempo para que eu pudesse orar mais uma vez na presença de ambos e dizer-lhes do meu amor e da saudade que ficaria no meu coração. Não conseguia conter as lágrimas. Para mim, em minha ignorância, estava diante de mais uma morte, apesar de saber que para eles era a oportunidade de uma nova vida. Pedi a Jesus que os abençoasse e iluminasse seus caminhos. Acompanhei a acomodação das câmaras dentro do veículo de transporte, que foi se afastando lentamente e atingindo um local mais amplo, alçou o voo, decolando verticalmente, com um ruído quase imperceptível. As lágrimas impediram de continuar olhando a nave se afastando em grande velocidade. Sentia naqueles instantes o coração doer, como se houvessem colocado nele um ferro em brasa. Foi o amigo de sempre, que se aproximou buscando tirar-me daqueles momentos de dor. Orlando, vamos para a minha sala para orarmos. Vou pedir a um dos nossos companheiros para que nos aplique um passe. Está bem para você? Obrigado, Joaquim. Eu sempre dando algum trabalho a você. Ora, meu caro, deixe disso. Após uma prece iluminada sob a direção de Joaquim, já acompanhados que estávamos por outros 2 enfermeiros, recebemos os passes que nos reenergizaram. Alguns minutos depois, quando já me encontrava um tanto mais refeito, o amigo dirigiu-me a palavra. Orlando, sei que a partida de nossos entes queridos sempre mexe profundamente com nossos sentimentos. É totalmente compreensível querermos ter as pessoas ao nosso lado, apesar de sabermos que, quem ama, liberta, não é mesmo? Sim, mas é tão difícil. Claro que é. Estamos em um processo evolutivo e essa postura é ainda muito respeitável. Mas o que seria da ave caso seus pais não a libertassem no momento adequado? Como dar continuidade à espécie? Como fazer preponderar a lógica da vida? O que temos que compreender é que o amor é uma chama verdadeira e inapagável. Que a distância não irá retirar de nós e dos corações que nos amam esse sentimento divino. Mas, e a saudade, Joaquim? É natural que sintamos saudades e que nos emocionemos, quando recordamos da pessoa amada, mas hoje, nossos sentimentos estão um pouco mais educados e nossa fé sendo mais robustecida, não nos desesperamos como fazíamos, ou pelo menos, tentamos não nos desesperar. Temos a certeza que aqueles que partem, continuam conosco em pensamento e sempre que possível nos encontraremos, por exemplo, através do processo do sono. Não generalizando, mas o ser humano ainda ignora que antes de tudo é um espírito, podendo estar em contato com seus entes queridos, através da mecânica do pensamento e mesmo no desdobramento do sono, porém, é grande o número das pessoas que sequer entendem o que acontece fora do seu período de vigília e desprezam os registros dos contatos que ocorrem com regularidade, com aqueles que nos precederam para outras dimensões. Quando me refiro a outras dimensões, não quero tratar aqui somente do encarnado para o desencarnado, porque o contrário também é verdadeiro. Podemos manter contatos entre encarnados, com os desencarnados de outros planos e, assim, sucessivamente. Então, quando tenho sonhos com a minha Jo, sentindo sua presença amorosa e real, aconteceu mesmo. O que você acha, Orlando? Você está precisando ler a obra básica da codificação, o Livro dos Espíritos, capítulo 8, intitulado Emancipação da Alma, onde os espíritos respondem brilhantemente ao codificador sobre o sono e os sonhos. Sim, Joaquim, estou precisando estudar mais. Aliás, sempre achei que onde existe muita tristeza, materializada nas formas mais distintas, como miséria, violência, corrupção, entre outras, está faltando na verdade, entendimento e educação. Capítulo 21. Amor sim, prisão não. Naquela noite, ao retornar para meus aposentos, apesar do tratamento fluidoterápico que recebi, esforçava-me para não permitir pensamentos que me abatessem o ânimo. Jesus, como é difícil gerenciar nossos sentimentos. Quando entrei, vi em meu comunicador uma mensagem. Era do Rodrigo avisando que na manhã seguinte sairíamos em uma missão de resgate na crosta do planeta. Ele pedia para que eu me preparasse para a viagem.
Nossa saída seria por volta das 4 horas da manhã. Acertei alguns poucos itens e, ao me recolher para algumas horas de sono, fiz minha prece, solicitando a Jesus para que eu não esmorecesse diante dos meus propósitos de mudança e que diante do serviço, que eu fosse simplesmente útil, não importando que tipo de atividade pudesse abraçar. Estava cada dia mais consciente que, auxiliar é a honra que nos compete, conforme a frase luminosa de Emmanuel, levada ao planeta pela pena abençoada de Francisco Cândido Xavier, e registrada no livro Alvorada do Reino. Levantei-me disposto e com energias renovadas, pronto para o trabalho. Fui para nosso departamento, onde Rodrigo e mais 3 companheiros me aguardavam. Bom dia, saudei-os alegremente. Bom dia, respondeu nosso líder, pronto. Sempre, respondi sorrindo. Muito bem. Hoje iremos até uma cidade do interior paulista, onde nosso trabalho será o de retirar do ambiente do velório, Manuel, um irmão de nossa colônia, desencarnado aos 55 de idade. Tem ele consciência do fato, Rodrigo? Sim, mas o companheiro Jair e sua equipe, que foi buscá-lo, solicitou nossa intervenção, porque está encontrando dificuldades em retirá-lo do ambiente. Eu não quis entrar em muitos detalhes, preferindo ir o mais depressa possível. Para que horas está marcado o sepultamento? Perguntei. Logo pela manhã. Ele desencarnou devido a uma pneumonia e estava bastante debilitado. O veículo que nos levaria ao local chegou. Do mesmo modelo que fora usado no transporte das câmaras do Jaime e Rosângela. Embarcamos e afaivelamos um cinto de 5 pontas, pois a velocidade em que viajaríamos seria muito alta. A informação do comandante foi que estaríamos em torno de 30.000 km por hora. Provavelmente, se algum vidente no planeta pudesse ver nossa nave, com certeza diria tratar-se de um objeto voador não identificável, os famosos discos voadores. O que mais me surpreendeu foi o ruído quase imperceptível produzido pelos motores da aeronave e quando perguntei, Rodrigo veio ao meu socorro. Utilizamos o magnetismo que no futuro será do conhecimento e de grande utilidade para nossos irmãos que se encontram na dimensão terrena. É uma questão de tempo e trará grandes benefícios, tão logo o homem tenha maior evolução no campo da moralidade. Irá utilizar-se desse recurso, visando apenas o bem. As modernas aeronaves militares, na sua maioria, viajam em torno de 3.300 km por hora. Isso para quê? Para caçar, bombardear, destruir. Imaginemos uma tecnologia que possa oferecer uma velocidade de 30.000 km/h. O que pode ser feito em mãos erradas? Infelizmente ainda, nós pensamos em paz, agredindo o semelhante ou demonstrando superioridade militar, não atentando o que fazemos para nós mesmos e o que patrocinamos para os outros. Chegamos rapidamente e desembarcamos próximo ao local do velório do nosso confrade Manuel. O ambiente era cercado por correntes magnéticas, instaladas pela equipe de Jair que nos recebeu cordialmente. Como vai o trabalho, Jair? Questionou Rodrigo. Tranquilo, eu diria. Porém, nosso Manuel está resistindo a acompanhar-nos. Ele alega que não pode deixar a esposa e as filhas desamparadas. Elas ainda precisam de seus conselhos e companhia. Ele sempre foi o sustentáculo da família e sabe que se encontra em definitivo em nosso plano. Suas intenções são as melhores no sentido de ajudá-las, principalmente agora que está liberto do corpo físico, podendo inspirar pensamentos que as direcionei na presente existência. Tentei demovê-lo da fixação em que se encontra, mas confesso que não obtive sucesso, por isso chamei você. Sei que o conhece melhor do que eu e talvez seus argumentos sejam mais convincentes. Agradeço a confiança, Jair, mas vamos trabalhar juntos nesse caso, concorda? Minha admiração em relação à postura de Rodrigo só aumentava. Para mim estava diante de um líder nato. Em vez de tomar a dianteira como o senhor da situação, convidava Jair a trabalhar junto com ele. Aproximou-se de Manuel, não sem antes analisar a situação como um todo. A viúva e as 3 filhas choravam copiosamente próximas do cadáver. Alguns parentes e amigos mostravam-se cansados e cochilavam. Entidades em nosso plano, apesar de não terem acesso ao ambiente, tentavam espiar de certa distância o que ocorria no local.
Algumas mais atrevidas dirigiam palavras rudes para Manoel que parecia não importar-se. Manuelzinho, santinho do pau oco. No centro espírita que você trabalhava era o bonzinho de plantão, mas em casa, dominava a mulher e filhas, como se elas fossem sua propriedade. Tanto é que são solteironas porque ninguém era bom como você, ninguém servia para se casar com elas, não é, seu egocêntrico? Rodrigo, dirigindo-se para mim, orientou-me: Orlando, vá até aquele irmão e solicite para ele a bondade de fazer um pouco de silêncio para que possamos orar com os amigos aqui presentes. Mas, Rodrigo, pode ser que ele não me atenda. Caso isso ocorra, diga que sou eu que estou solicitando e entregue a ele esse objeto. Ele entenderá. Retirou de seu bolso um pequeno camafeu e depositou-o em minhas mãos. Fiquei atônito. Vá, Orlando, por favor, faça o que eu pedi. Fui em direção à entidade, observado ao longe por Rodrigo. Quando me aproximei, fui analisado com ar de desdém. Resolvi entabular o diálogo, procurando não demonstrar insegurança. Meu irmão. Não sou seu irmão. Volte para o lugar onde você estava ou vou quebrar todos os seus ossos. Rodrigo pede que o Senhor faça a gentileza de manter-se em silêncio para que possamos orar em favor de nosso amigo e pediu-me para eu entregar-lhe esse camafeu. A entidade olhou para o objeto que estava na palma de minha mão direita, estendida em sua direção e disse: Não será necessário entregar-me, já estou de saída. Foi afastando-se, inicialmente olhando fixo para o camafeu que continuava em minha mão, virando-se em seguida e retirando-se apressado. Fiquei pasmo. Ao retornar à sala do velório, Jair, que estava próximo da porta, abordou-me sutil. Não se espante, pois você não está com nenhum objeto mágico em suas mãos. O camafeu não tem poder algum. Rodrigo é que possui uma autoridade moral que é digna da sua evolução, conquistada através de séculos de lutas no bem. Simplesmente enviou você para trabalhar sua autoconfiança diante da situação. O objeto era mais muleta para você do que para nosso pobre irmão. Por vezes, somos tão inconstantes em nossa fé que procuramos nos apoiar em algo que acreditamos possuir mais poder do que os nossos próprios pensamentos. Habituados que fomos durante milênios a adorar ídolos de pedra, por vezes cremos equivocadamente em seus poderes, desprezando o que verdadeiramente somos, deuses, conforme Jesus nos ensinou. Vamos! Rodrigo nos chama para a prece. Após curta, mas profunda e sentida oração dirigida pelo nosso líder, aproximei-me. Rodrigo, nosso irmão não aceitou o presente. Então, fique com ele para você, Orlando. Agora vamos tentar auxiliar o Manoel em nome de Jesus. Manoel estava próximo da sua viúva e tinha os olhos marejados, dizendo para si mesmo: O que será das minhas meninas, tão jovens, tão sozinhas? E a minha querida Alzira? Rodrigo aproximou-se e chamou-lhe discreto: Manoel, Manoel, tudo bem com você? Rodrigo, você por aqui? Bem, não posso estar bem. Não cumpri minha missão junto às minhas filhas. Estou deixando o corpo tão jovem. Como ficarão as pobrezinhas? Meu amigo, suas filhas e nossa querida Alzira são filhas de Deus, como nós. Não ficarão desamparadas. Não imponha responsabilidades que não pertencem mais a você. Você e Alzira não as educaram adequadamente. Não fizeram o melhor na preservação dos bons costumes. Não deram a elas o encaminhamento para Jesus. Sim, é evidente que sim. Então, meu amigo, sua tarefa foi concluída a contento. Cabe agora continuarmos mantendo nossa fé em Deus porque sabemos que o Senhor, no seu infinito amor, cuida não somente delas, mas também de todos nós. Sim, eu sei, mas agora que estávamos tão bem, unidos e felizes. Mais uma razão para você retornar para nossa colônia, de consciência tranquila. Vamos, homem, o trabalho com Jesus nos espera lá também. Logo você poderá retornar para abraçá-las e matar a saudade. Não aprendemos com Jesus, que o bom pastor cuida de suas ovelhas. Somos as ovelhas dele, então, confiemos mais. Não sei, não consigo, sinto que não posso abandoná-las. Manoel, vamos aplicar-lhe um sedativo para que você se acalme e possa refletir melhor, concorda?
Essa medida vai evitar que você participe do sepultamento do seu próprio corpo, aliviando um pouco a sua dor. O que você acha? Vão me anestesiar completamente, levar-me daqui como um zumbi. É isso que vocês vão fazer comigo, eu que trabalho tanto em favor do bem. Claro que não, Manoel. Apenas queremos que você se tranquilize, ordene seus pensamentos e controle um pouco suas emoções para que possamos orar juntos e pedirmos socorro para esse momento delicado. Está bem, se é assim, eu aceito. Rodrigo ministrou-lhe uma pequena dose de um medicamento produzido à base de ervas e o convidou à oração. Manoel, você está mais tranquilo? Pode nos acompanhar em uma prece? Sim, posso. Rodrigo iniciou o Pai Nosso. Quando encerramos a prece, um foco de luz de cor prateada surgiu do alto, envolvendo Manoel, e no centro a figura de uma bela matrona foi projetada em 3 dimensões, e se fez ouvir: Filho querido de meu coração. Seu trabalho no corpo físico está terminado. Retornemos para a nossa verdadeira pátria, porque o trabalho no bem não possui fronteiras. Jesus nos aguarda a boa vontade nos servir. Manoel, extremamente emocionado, envolvido pelas vibrações que emanavam daquela figura de luz, somente teve forças para dizer: Mãe, minha mãe. Estou pronto. Manoel foi amparado por Rodrigo, enquanto a imagem esvaecia e nos deixava a todos emocionados. Conduzimos o amigo ao nosso veículo para o retorno à colônia. Ao chegarmos, tratamos de levar o nosso novo amigo para um aposento confortável no hospital, para os primeiros atendimentos. Com a curiosidade que me é peculiar, no intuito de aprender um pouco mais, procurei Rodrigo, que estava em sua sala. Posso entrar? Natural. Seja bem-vindo. Como você sabe, sempre tenho interesse em aprender um pouco mais e gostaria de saber como será a recuperação do nosso Manoel. Será rápida. Claro que a saudade é algo a ser muito bem trabalhada. É assim com todos nós, não é, Orlando? Se é. Logo, nosso amigo ficará bem e estará trabalhando em breve tempo. Mas desencarnou jovem, sendo tão responsável e útil. Não poderia ter ficado um pouco mais? Talvez. Só Deus o sabe. Porém, se de um lado Manoel trabalhava para o bem do semelhante, do outro, não permitia que o próximo mais próximo pudesse alçar voo sozinho. No seu ponto de vista, ele estava sendo extremamente zeloso, mas na verdade, era um senhor feudal para com as filhas e a esposa. Às vezes, confundimos amor com apego e não permitimos que o outro cresça. Queremos impor nosso padrão de felicidade para o semelhante, esquecendo que ela é uma construção interior. Não podemos subjugar ninguém. Nossa atitude correta com Jesus é auxiliar e não subjugar. Estava transparente para mim. A misericórdia do Senhor nos atende em todos os instantes, principalmente quando nos equivocamos, acreditando que estamos amando, quando na verdade estamos possuindo. Despedi-me de Rodrigo, como de costume, agradecendo a oportunidade e as lições. Capítulo 22. A visita. 5 meses já haviam se passado, sem que eu pudesse visitar a jovem em que estavam depositadas todas as nossas esperanças de recuperação para Jaime e Rosângela. Não que eu não desejasse, mas segundo o Dr. Jairo e o próprio Joaquim não seria ainda conveniente. Eu estava na condição do médico, que eticamente não deve ser o responsável pela cirurgia do familiar. Minhas emoções não estavam suficientemente controladas para que eu me inteirasse da situação que ambos se encontravam. Verdadeiramente não conseguia entender a recomendação, mas uma coisa era certa, tinha aprendido a não discutir e aguardar o momento apropriado. Quando ele surgisse, com certeza, o convite aconteceria. Tive que aguardar mais um mês, quando Joaquim informou que eu estava autorizado a realizar uma visita rápida para que conhecesse a futura mãezinha dos tesouros do meu coração. Nas minhas preces ela tinha um lugar reservado por ser a intermediária do meu e do amor de Joana. Iríamos no domingo pela manhã, por ser o dia de folga de nossos compromissos normais de trabalho. Saímos cedo, acompanhados também do meu líder e amigo, Rodrigo, que fiz questão de convidar. Ele aceitou imediatamente. Embarcamos e o veículo de transporte nos conduziu rapidamente nas proximidades do local em que a futura mãezinha residia.
Sabia que Joaquim e Rodrigo podiam empreender essa viagem volitando, mas até nisso respeitavam minhas limitações e agiam com simplicidade para não me causar embaraços. Eu realmente os admirava porque pareciam ser só coração, em todos os momentos, somente o bem preponderava nas suas palavras e ações. Caminhamos depois do desembarque, cerca de 15 minutos. Era um bairro muito simples, localizado em uma grande cidade do estado de São Paulo. Chegamos à frente de um edifício velho e bastante mal cuidado, quando Joaquim informou-nos que era o local da residência de Vera, a jovem que seria a mãe dos gêmeos, Jaime e Rosângela. Subimos e entramos no apartamento, onde Vera residia com mais duas amigas, Val e Arlete, conforme informação de Joaquim. O fato de a residência ser muito simples, não representava problema algum, entretanto a higiene deixava a desejar. O odor da cannabis sativa, a popular maconha, era forte. As três jovens fumavam e já alteradas, riam a valer. 4 entidades que não registraram nossa presença estavam se aproveitando, em processo vampiresco, da droga que era consumida. Olhei para a cena demonstrando minha total indignação e, quando quis perguntar algo a respeito, Joaquim adiantou-se. Entende você agora, por que queríamos poupá-lo? Procura serenar seus sentimentos e mantenhamos-nos em prece para sermos úteis e efetivos neste instante. Rodrigo iniciou a prece e começou a iluminar-se de forma que eu jamais houvera presenciado. De seu coração saíam feixes de uma luz verde esmeralda envolvendo o ambiente, ao mesmo tempo ia se fazendo visível para as entidades que ali se encontravam. Quando perceberam sua presença luminosa, saíram rapidamente e espavoridos, enquanto eu me surpreendia mais uma vez com sua grandeza de espírito. Após a prece, perguntei para Joaquim se uma daquelas entidades seria o tal vampiro que estava ligado ao Jaime e à Rosângela. Não me pareceu Orlando que ele estivesse entre os 4. Os espíritos que saíram correndo me pareceram muito mais oportunistas do que realmente ligados às moças que aqui se encontram. Fomos interrompidos pela conversa de Vera com uma de suas amigas. A erva não está me fazendo bem, estou enjoada. Não é a erva, Vera, é a sua gravidez. Veja você, Val, para ajudar são gêmeos, pode. Você sabe quem é o pai? Sei lá, acho que pode ser o Wilson ou o Bob. Deve ter sido naquela balada que nós fomos, porque rolou com os dois. E você não tem interesse em saber, já que não decidiu pelo aborto? Não, e não quis abortar porque eu vou fazer uma grana com eles. Tem uma madame que me indicaram que não consegue engravidar e se interessou em pagar pelos gêmeos. Vou pedir uma grana alta. Dizendo isso, tirou da gaveta de um móvel próximo, uma garrafa de dose única de um uísque barato e começou a sorver o líquido rapidamente. Pude sentir imediatamente os fluidos do álcool enquanto Vera sorvia o líquido. Aquela situação despertou em mim o homem velho e dependente. Minha vibração ficou alterada e comecei a perder o controle sobre minhas emoções. Virando para Joaquim e Rodrigo que contemplavam a cena, com expressão de lamento, disparei. Vocês não podem fazer nada. É meu filho, porque providenciaram o retorno deles ao planeta no meio dessa gente. É óbvio que resultará em tremendo fracasso. Rodrigo olhou direta e profundamente nos meus olhos. Era um olhar penetrante que impunha tamanho respeito e seriedade, me senti acuado diante da sua expressão. Tranquilize-se, Orlando, meça as suas palavras e contenha as emoções. Você está colocando em xeque a sabedoria divina. Você ainda não aprendeu com as lições diárias no trabalho do qual participa a questão preponderante da atração magnética. Semelhante atrai semelhante, é da lei. Jaime e Rosângela estão com aqueles que conviviam quando encarnados e estão no momento na posição que lhes pode ser mais útil. Mas Rodrigo, eu e Joana investimos na educação do menino. Porém, ele possui livre-arbítrio. Considere que sem a educação que vocês deram, a situação poderia ser ainda mais comprometedora. Mas veja o que a moça pretende fazer, ela irá vender luz. O uso do livre-arbítrio está ligado diretamente à justiça divina, que permitindo que este seja utilizado como acreditamos ser mais razoável, nos traz a responsabilidade por nossos atos na medida de nossa conscientização.
Para Vera, a gravidez é também uma possibilidade de renovação, mas cabe a ela a decisão de aproveitá-la. De nossa parte, o que podemos fazer de efetivo é orar e trabalhar para que nossa irmã tome suas decisões com maior coerência. Não podemos interferir em sua liberdade de escolha. Recolhi-me em mim mesmo, envergonhado de meu descontrole e dirigindo-me a ambos, efetuei um pedido de desculpas. Joaquim manifestou-se naquele instante. Orlando, lembra-se de nossa conversa a respeito da amizade. Entre amigos as desculpas não são necessárias. Qualquer um de nós, diante de situações difíceis, por não possuir ainda o autoconhecimento, pode incorrer no descontrole das emoções. Compreende você agora, porque aguardamos um pouco mais de tempo para a sua visita. Temos que considerar que o Jaime e a Rosângela não estão envolvidos com esses espíritos em apenas uma reencarnação. Segundo pudemos apurar, já caminham em seus desacertos há mais de 5 séculos. Sua relação com Jaime não se iniciou na existência passada, há ligações muito estreitas entre vocês. Como assim, Joaquim? O que fiz para estar envolvido dessa maneira com estas pessoas? Você esteve como homem do campo na última existência, correto? Sim. Muito bem, você acha que essa sua experiência no trato com a terra é de hoje? Não, claro que não. Tenho muita familiaridade. Pois bem, em uma das existências passadas, você foi também agricultor e no meio de suas plantações o seu negócio principal era fornecer a folha da coca para certo comprador que se encarregava de adquirir toda a sua produção. Você tem ideia de quem poderia ser o comprador? Suspeito que sim, o Jaime. Percebe agora, como nos desígnios de Deus, não existe o acaso. Capítulo 23. Incentivo constante. Retornamos à nossa colônia por volta do meio-dia. Após uma refeição leve à base de saladas e frutas, ao sair do refeitório do hospital encontrei-me com Dr. Jairo. Como vai, Orlando? Bem, Dr. Jairo, dando as minhas mancadas, mas no geral, diria que estou bem. Não exija de você mudanças imediatas porque a natureza segue seu curso, sem dar saltos. Doutor, o senhor tem acompanhado o processo do Jaime e da Rosângela. Soube a respeito de nossa visita de hoje. Tenho acompanhado sim e estou satisfeito com seu desempenho no caso. O Joaquim e o Rodrigo relataram sucintamente seu desenvolvimento geral e fico contente com sua disposição e determinação. Você perguntou sobre a visita de hoje, certo? Sim. Pois bem, acompanhei o desenrolar dos acontecimentos, pela transmissão das imagens via pensamento. Isto foi possível pela sintonia mental com o nosso Rodrigo. Como? Orlando, a mente é mais poderosa do que podemos supor e os nossos recursos são ilimitados quando trabalhamos pelo bem. Pude observar o que ocorreu na residência da Vera por intermédio da sintonia mental que Rodrigo mantinha comigo. Você acha que só em casos de obsessão as entidades podem projetar imagens nas mentes de nossos irmãos que vivenciam esta patologia? Esses recursos utilizados por mentes voltadas ao mal, são primários quando comparados aos utilizados pelas criaturas que estão sintonizadas no trabalho em favor do semelhante. Um dia, todos nós vivenciaremos essa realidade e a linguagem articulada será coisa do passado, como os hieróglifos que jazem nas tumbas dos faraós. Que maravilha, doutor! Espero que o senhor não esteja decepcionado com o meu descontrole. Fiquei muito envergonhado por minha conduta. Que nada, meu caro. Quem de nós estará suficiente apto para administrar as emoções em sua integralidade? Não se preocupe com isso. O importante da vida é continuar lutando para melhorarmos. Creio mesmo que você poderá retornar outras vezes para assistir nossa irmã Vera, junto ao responsável pelo processo de reencarne de nossos irmãos, Jaime e Rosângela. Você acha que está preparado para a tarefa? Doutor, pretendo desta vez não decepcionar ninguém, nem a mim mesmo, disse sorrindo meio sem jeito. Tenho da minha parte, plena certeza que você será bem-sucedido nesse novo desafio. Despedimo-nos e fui aproveitar o resto do dia para passear um pouco pela colônia, e no final da tarde, contemplar da praça central, o espetáculo fornecido pelo pôr do sol. Capítulo 24. O inesperado.
A semana foi corrida, com muito trabalho junto aos internos da área de terapia intensiva. Rodrigo designou-me por um mês para atender às solicitações de Joaquim, que estava com falta de assistentes. Fiquei feliz em poder ser útil ao amigo que me auxiliava tanto em meu desenvolvimento. Eu poderia acompanhar, aos sábados, o responsável técnico de reencarnação que cuidava da Vera e dos futuros bebês. Suas visitas eram realizadas 3 vezes por semana, terças, quintas e sábados. Em caso de emergência, um chip instalado diretamente no perispírito de Vera dispararia um alarme. O atendimento seria realizado pelo técnico responsável ou por outro que estivesse mais próximo ao local. Fui apresentado ao técnico pelo Joaquim. O novo amigo chamava-se Antônio. Não tivemos novidades significativas nas 2 semanas seguintes à minha visita com Rodrigo e Joaquim. Antônio aplicava-lhe o tratamento fluidoterápico e administrava medicação específica para que Vera pudesse ficar mais fortalecida. Em minha 4ª visita, chegamos por volta das 19 horas e encontramos Vera muito bem disposta com 4 meses de gravidez. Sua barriguinha já estava bem à mostra. Conversava com as suas 2 amigas, sobre a festa que iriam naquela noite. Antônio olhou-me preocupado e ficamos atentos à conversação. Sairiam por volta das 22 horas, rumo ao apartamento de um amigo de Bob, um daqueles jovens que Vera suspeitava pudesse ser o pai dos seus filhos. Nesse quesito, continuava sem realmente preocupar-se, conforme conversa anterior. Mantinha-se convicta quanto à comercialização das crianças. Incentivado por Antônio, começamos a indução para demovê-la do intento, porém sem sucesso. Quanto mais insistíamos, mais parecia aumentar sua decisão de ir à festa. A impressão que tinha era de que ela recebia comando à distância, de alguém muito interessado em que ela estivesse presente na balada da noite. Lembrei-me da entidade que havia se manifestado no trabalho mediúnico do qual participara e perguntei ao amigo se ela poderia estar recebendo influenciação direta, uma vez que estava ligada ao Jaime e à Rosângela. Ele solícito respondeu: muito possivelmente. O que posso fazer nesse momento é impor-lhe um processo de enjoo que não perdurará muito tempo, entretanto temos que respeitar seu livre-arbítrio, acima de tudo. Pode ser que isso altere sua decisão, Antônio. Vamos tentar. Foi aplicado um passe em seu centro gástrico que lhe impôs certa indisposição e aguardamos para verificar o desdobramento. Val, o meu enjoo voltou. Você sabe onde está o medicamento que eu trouxe do posto de saúde? Está no armário do banheiro. Guardei lá para você. Quando Vera abriu a porta do pequeno armário, junto com o medicamento estava também um baseado, que havia sido fumado pela metade. Ela não teve dúvida, engoliu 2 pílulas do medicamento e em seguida acendeu o baseado, chamando as amigas para dividir. Val, Arlete, estou queimando a erva que estava aqui no armário, quem vai querer? A resposta foi unânime. Trocamos rápido olhar e Antônio disse: a situação vai piorar porque o estímulo que ela está se impondo vai ganhar força. Se existe uma mente ao longe a instigando ao desequilíbrio, encontrará suas defesas escancaradas. Vamos orar e pedir auxílio para essas nossas irmãs. Apesar do mal-estar, Vera colocou uma roupa disfarçando razoavelmente a barriga que insistia em aparecer. Maquiou-se e prontas, puseram-se a caminho. Embarcamos no carro de Arlete que também não demonstrava muito cuidado no trato com a higiene do veículo. Chegamos ao local por volta das 23 horas. Era um prédio em bairro de classe média alta. O apartamento do rapaz, amigo de Bob, ficava na cobertura. Ao entrarmos, pude perceber a grande quantidade de pessoas. Os espíritos desencarnados que acompanhavam muitos dos presentes faziam uma tremenda algazarra. A vampirização corria solta, drogas e bebidas eram servidas em bandejas. A grande maioria dos desencarnados não registrava a nossa presença, mas um dos que ali estavam que parecia exercer o papel de segurança, nos localizou. Aproximou-se questionando: o que vocês querem aqui? Antônio tomou a dianteira. Viemos nos divertir também. Uma das amigas de Bob foi convidada e nós, que estamos sempre por perto, no apartamento dela, decidimos vir.
Meio desconfiado o sujeito respondeu. Podem ficar, mas se derem algum trabalho, coloco vocês para fora aos pontapés, portanto, cuidado, o terreno aqui está sob minha segurança. Concordamos e fomos checar o que Vera poderia estar fazendo. Quando a encontramos, estava com as narinas brancas de cocaína e com um copo de uísque na mão dizendo para as amigas. Só coisa da melhor qualidade. Bebida boa, pó maravilhoso, vamos nos acabar essa noite. Tentávamos demovê-la da situação, porém sem sucesso algum. Quanto mais ela bebia e consumia as drogas, percebíamos que o movimento em seu ventre aumentava, causando-lhe por vezes incômodo. Virou-se para a amiga e disse: eles estão pulando, devem estar dançando aí dentro. Vou dar mais uma narigada para ver se eles se acalmam. Ha ha ha. De repente tivemos uma surpresa que faria com que as coisas se complicassem. Entra no ambiente uma entidade com feições monstruosas, agigantado em músculos que pareciam ser feitos por implante de silicone pela desproporção que demonstravam, expelindo odor de tabaco queimado com algum químico qualquer, acompanhado que estava de um séquito. Foi logo ordenando: a festa é minha, quero todos fora daqui. Nós somos os donos do pedaço. Esse povo é nosso. Tive a intuição que poderia ser o tal vampiro hipnotizador do Jaime. O segurança acorreu dizendo: tranquilo, doutor, vou colocar todo mundo para fora. Antônio orientou-me: rápido, vamos nos esconder em algum lugar. Não podemos deixar Vera aqui sozinha. Fomos para debaixo de uma escada, onde o segurança, ocupado em despachar o pessoal, não pudesse nos ver. Onde nós estávamos, podíamos visualizar parte do movimento e a varanda, onde Vera se encontrava, já totalmente alcoolizada e drogada. Não demorou muito para que ela fosse encontrada pelo tal doutor, que pela vibração localizou Jaime e Rosângela. Aí estão os meus pombinhos. Finalmente eles vieram para o papai. Acharam que ficariam escondidos muito tempo, protegidinhos pelos santinhos que os resgataram. Vou já tratar de vocês. Virando para o tal segurança, gritou: traga uns 2 ou 3 palhaços desses aí que estão bem chapados para perto dessa fulana aqui. A entidade não teve dificuldade em sugestionar 3 jovens que já estavam muito alterados a se aproximarem de Vera. O doutor imediatamente aplicou movimentos circulares no coronário de um deles e praticamente assumiu o controle, fazendo o jovem repetir suas palavras que, olhando para Vera e percebendo sua gravidez, disse em tom jocoso: sozinha a gravidinha, pobrezinha dela. Rapazes, vamos deixá-la feliz. Agarrando-a e tentando submetê-la à loucura em que se encontravam, Antônio ordenou: vamos, Orlando, tentemos impedir esse absurdo. Chame reforço. Peguei meu comunicador no bolso enquanto íamos correndo em direção à varanda. Apertei o botão de emergência quando senti forte pancada em minha nuca, como se fosse golpeado por um bastão a me estatelar no chão. Pude ver Antônio sendo detido pelo segurança e mais 2 entidades que o impediram de se aproximar de Vera, que lutava na ânsia de se livrar daquele ultraje. Nesse ínterim, 2 entidades colocaram uma espécie de algemas em mim, deixando-me no chão, de onde era possível ouvir o que ocorria na varanda. Apesar da forte dor que sentia em minha cabeça, alguém deu um grito, a figura caiu, se estatelou lá embaixo. E agora, o que vamos fazer? O pânico se generalizou, as pessoas começaram a sair rapidamente e algumas entidades desencarnadas gritaram com alegria: sangue, sangue! Vamos para lá beber. Pude ver Arlete gritando para Val: a Vera caiu, a Vera caiu. Vamos sair daqui antes de a polícia chegar, vamos, vamos. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, enquanto o tal doutor aproximou-se e com ar zombeteiro disse-me: que tolo você e seus amiguinhos. Acharam que eu não os encontraria. Agora são meus. E gargalhou. Foi a última coisa que pôde fazer porque uma luz semelhante a um raio laser anestesiou imediatamente. Consegui ver Rodrigo e alguns caravaneiros e, antes de desmaiar, ouvi suas últimas recomendações. Amigos, rápido, retirem o nosso pessoal daqui, protejam a mãezinha e nossos irmãozinhos. Capítulo 25. Novas oportunidades.
Quando despertei, estava em uma cama do hospital, com um enfermeiro atencioso fazendo-me companhia. Como você está se sentindo, Orlando? Com certa dor de cabeça. Você vai se recuperar. Felizmente não ocorreu dano maior. Descanse mais um pouco porque dentro de umas 2 horas, o médico plantonista vai passar em visita e, caso você esteja se sentindo melhor, ele vai lhe dar alta. Obrigado, muito obrigado. Quando recebi a visita do médico, o relógio já marcava 10 horas da manhã de um domingo ensolarado. Não demorou muito e já me encontrava fora do hospital. No entanto, sentia-me arrasado pelo acontecido. Precisava de mais informações. Liguei para Rodrigo, que me informou estar na área de terapia intensiva com Joaquim e Antônio. Convidou-me para ir até lá. Quando cheguei, cumprimentaram-me com o carinho de sempre. Notando o quanto estava ainda abalado em relação ao ocorrido, convidaram-me para sentar em uma das poltronas da sala de Joaquim. Foi Rodrigo que tomou a palavra. Orlando, antes de mais nada, gostaria de agradecer em nome do grupo, sua atuação nas atividades de ontem à noite. Rodrigo, não pude continuar porque a emoção me dominou. Não pense você que houve qualquer deslize seu ou do nosso Antônio. Vocês fizeram o que era possível, respeitando o livre-arbítrio de nossa irmã Vera. Ela e seus 2 filhinhos já se encontram atendidos neste departamento, sob os cuidados diretos de Joaquim. Retiramos todos rapidamente, graças à sua agilidade em chamar por socorro. Sem a sua presteza o atendimento não teria ocorrido a tempo, o que acarretaria sérias complicações. Recuperando-me gradativamente, pude perguntar, e o que foi feito daquela situação toda? Retiramos a Vera e todo o nosso pessoal do local, tomando o cuidado de afastarmos as entidades vampirescas que intentavam sugar o fluido vital que se esvaía, principalmente do corpo de nossa irmã, e resgatamos também o doutor. Onde vocês o colocaram? Em uma das câmaras de terapia intensiva. Contra a sua vontade. Orlando, quando você tem uma pessoa com problemas mentais sérios, levando riscos à sociedade e a ele próprio, o que você faz? Não procede à internação como medida profilática. Faz sentido, sim, Rodrigo. Ele ficará conosco até que sua filha, que se encontra em uma dimensão superior, venha buscá-lo. Ela já estava, há tempos, solicitando medidas de resgate deste nosso irmão. O companheiro que se apresenta tresloucado no crime é, antes de tudo, um enfermo grave, necessitando de assistência imediata, e é também nosso irmão em Deus. Um dia, ele irá utilizar seu potencial magnético para curar, provavelmente reencarnando no orbe terrestre, como mais um dos muitos médiuns de cura. O Senhor dá oportunidade a todos nós, não é mesmo? Concordo, Rodrigo. Não deu para mim? Capítulo 26. Tudo novo, outra vez. Falando em oportunidade, Rodrigo, onde estão Vera e os gêmeos? Todos em câmaras especiais para estes casos tão delicados. Jaime e Rosângela passam por um procedimento de reajuste de seus corpos em incubadoras especiais. Devido ao estado de inconsciência, se encontram como bebês que precisam completar o processo do novo desenvolvimento celular iniciado com a reencarnação. Após o término do processo receberemos novas instruções do Departamento de Reencarnação da colônia Allan Kardec. Joana já sabe do que se passou. Sim, foi informada pelo Dr. Jairo e, segundo soube, deverá visitar-nos amanhã. Excelente! Será para mim um verdadeiro bálsamo revê-la. Bem, Orlando, amanhã você poderá acompanhá-la em sua visita a Vera e seus filhos. Estou ansioso. Rodrigo, Joaquim e Antônio riram a valer. Foi Rodrigo que se adiantou, e ainda sorrindo disse: Você, ansioso? Mas que novidade! Admito que seja ansioso, mas só um pouquinho. Disse sorrindo também. Dia seguinte despertei cedo. O sol nascia deixando a manhã especial. As flores no jardim próximo de meu quarto exalavam um perfume delicioso na alegre manhã. Respirei a longos haustos e me dirigi ao refeitório, para o desjejum. Mel, frutas, aveia, pão e chá quentinho, me fizeram um bem enorme. Naturalmente estava ansioso pela chegada de Joana, o que não demorou muito. Fui até o aeroporto,
para não chamar de desconforto. Os veículos de transporte que aterrissavam no local, todos sem exceção, em posição vertical, pouco se assemelhavam aos aviões. Joana desembarcou de um deles. Estava resplandecente, linda como sempre, abraçou-me com um sorriso meigo, beijou-me suave e amorosamente. Tive ímpetos de iniciar um comentário sobre o ocorrido, mas ela adiantou-se e disse-me: Orlandinho, meu querido, desculpe-me interrompê-lo, mas já estou informada de todo o processo. Quanto menos comentarmos melhor para não estimularmos vibrações negativas. O mal não merece satisfação daqueles que buscam servir Jesus. Tem razão, infelizmente eu ainda não consigo me controlar. É questão de tempo e exercício. Você já progrediu muito e sabe disso. Joana era o incentivo em pessoa. Era uma de suas características que sempre admirei. Suas palavras sempre foram de incentivo na minha vida. O velho ditado era verdadeiro como nunca para mim: ao lado de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. No meu caso, particularmente, era exatamente o contrário, não que me considerasse um grande homem, pois estava bem atrás de sua evolução e de suas conquistas. Ela pareceu ler os meus pensamentos e mais uma vez foi certeira: meu querido, você sempre foi um grande homem, para mim, nossos filhos, nossos amigos, enfim, você fez o que sempre esteve ao seu alcance. Você agora lê pensamentos, também. Um pouco, completou sorrindo. Mas eu me equivoquei tanto, Jo. O importante é a construção realizada no presente, Orlando. O investimento no hoje garante o amanhã melhor. É da lei. Nosso destino, somos nós que construímos, a cada dia. Construir bem, é utilizar da inteligência e do bom senso em nosso favor, não é? Tem razão. Chegamos rapidamente na área de terapia intensiva, onde fomos recebidos por Joaquim, que como sempre, estava muito bem disposto. Joana, que alegria em revê-la. Obrigada Joaquim, estou muito feliz por ter vindo. Estão aguardando vocês em minha sala, o Dr. Jairo, Rodrigo e o Antônio. Vamos até lá? Entramos. Pude perceber o quanto meus amigos consideravam Joana. Receberam-na de forma muito respeitável, todavia, sem formalidade. Foi o Dr. Jairo que se adiantou. Joana, como tem passado? Bem, Dr. Jairo. E o senhor, como está? E vocês, meus caros, Rodrigo, Antônio, estão bem? Sim, todos bem, praticamente responderam em uníssono. Depois dos cumprimentos, fomos convidados a nos acomodar na sala de Joaquim para uma conversa rápida. O Dr. Jairo, dirigindo-se a Joana e a mim, convidou-nos: vamos visitar nossos pacientes. Vera encontrava-se em uma das câmaras, dormindo, porém, seu sono era um tanto agitado. Ao seu lado, duas incubadoras, com o Jaime e Rosângela. Joana convidou-nos para uma prece. Olhando com ternura de mãe para Vera, Jaime e Rosângela, iniciou sua prece a Jesus. À medida que falava, saía de seu centro de força cardíaco, uma luz colorida, com tons de prata, que envolvia os pacientes e também a nós todos. A emoção era enorme. Não contive minhas lágrimas e percebi que os demais companheiros emocionavam-se também. Ao término da oração, a agitação de Vera havia cessado e os bebês pareciam mais saudáveis. Fomos até a câmara do doutor, e o espetáculo foi semelhante, com nuances de cores mais para o vermelho e dourado. A expressão dura que a entidade exibia suavizou como se houvesse recebido uma espécie de medicação calmante. Retornamos para a sala de Joaquim, onde Dr. Jairo reiniciou o diálogo. Diga-me, Joana, quais são os projetos para o futuro em relação aos bebês? Doutor, quando os bebês receberem alta, pretendo levá-los para que fiquem comigo. Aguardarei a recuperação da Vera, que me parece necessitará de um período mais longo, estou certa? Sim, você está certa. Nesses casos, precisamos de cerca de 2 ou 3 anos para reduzir a influência da dependência em seu psiquismo e em seu perispírito que está impregnado com substâncias que ela costumeiramente fazia uso. Depois deste período de tratamento intensivo, entraremos com o trabalho de conscientização para que ela compreenda o valor da vida e sua condição de espírito imortal.
Naturalmente, a aceitação desta realidade poderá ocorrer em maior ou menor grau. O futuro se encarregará. Aguardemos. Apurei seus antecedentes e pude constatar que ela é uma boa moça. Encontra-se desorientada. Deixou-se envolver por companhias encarnadas e desencarnadas, totalmente irresponsáveis. Como sabemos, as lições de Jesus nos remetem à lógica da vida: procura e acharás. Decidida, Joana continua. Bem, doutor, fiz algumas solicitações para o caso do Jaime, e fui atendida. Aguardaremos o tempo adequado e daqui 5 anos, reencarnarei, constituindo família e receberei Vera, Jaime e Rosângela, como filhos. Para os próximos anos, necessitarei dividir a administração do lar em minha colônia e peço ao Senhor que libere um dos seus pupilos para me auxiliar diretamente. Claro, Joana, você sabe que a atenderei com prazer. Gostaria que Orlando fosse residir comigo em minha colônia. Quando ouvi o pedido de Joana, fiz uma força descomunal para não dobrar os joelhos. As lágrimas vieram aos meus olhos. Meu coração disparou diante de tanta emoção. Os amigos me abraçaram fazendo festa. Vocês sabiam, não é? Perguntei tentando segurar as lágrimas. Todos responderam. Mais ou menos, sorrindo a valer. Meu Deus, Jo, é uma bênção para mim. Você sabe o quanto orei para um dia podermos estar juntos. Abraçando-me, disse-me. Eu sei, Orlandinho, eu sei. Vamos começar tudo de novo, outra vez. Com quem você acha que eu vou constituir família? Quem irá me acompanhar para ser meu marido? Você, o amor da minha vida. Vamos, diga algo antes que eu desista. Brincou, passando sua mão nos meus cabelos. Prepare a sua bagagem porque estaremos embarcando em 3 horas. Fui para o meu aposento acompanhado por Joaquim. Minhas coisas eram mínimas. Algumas poucas peças de roupa, artigos de higiene e meus livros de estudo, as obras básicas da codificação. Fomos acompanhados pelos amigos até o local do embarque e, quando lá chegamos, estavam nos aguardando o grupo todo dos caravaneiros e outros amigos que eu fizera na colônia. Despedi-me, com o rosto banhado em lágrimas, recebendo de todos, os votos sinceros de sucesso no trabalho com Jesus. Logo a nave decolava verticalmente e voava rápido em direção às minhas novas experiências. Olhando para o pôr do sol, pensei: o que será que o futuro me reserva? Seja o que for, manterei sempre firme minha fé em Deus e em Jesus e assim, poderei escrever uma nova história. A história continua. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.